Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Então aqui nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial, fácil, tá? Extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar juntos. E aí, pessoal, o que tem que acontecer aqui, ó? Olha, é um brinde, quero oferecer a você um brinde ao sucesso, ok? Água com limão. Muito bem, então o tema hoje vai ser receita, e aí a gente vai passar pelo conceito de receita, sua classificação na categoria econômica, seus estágios, né, básicos em 4 estágios, em 3, em 4 estágios, e o conceito de dívida ativa. Vamos lá? Então, de forma bem dinâmica para você, ó, tranquilo, já faturou a questão de prova. Vamos lá comigo? Então, receita pública, vamos lá. Em sentido amplo, caracteriza-se como um ingresso de recurso no patrimônio, mais especificamente como uma entrada de recursos que se reflete no aumento das disponibilidades. O que ele está falando para a gente? Olha, todo ingresso, eu disse, todo ingresso no caixa do governo e, consequentemente, irá aumentar as disponibilidades, se conceitua e representa uma receita pública. Ok? Essa é a ideia. Bom, na categoria econômica, aí a gente já começa aqui a falar, ó, o que nós colocamos aqui, ó, receita, né? Todo ingresso de recursos, né? Entende-se como receita. E aí nós temos uma classificação. Essa classificação é a classificação na categoria econômica, né? Essa categoria econômica, ela é presente na Lei 4.320 de 64, legal? E ela vai classificar as receitas em receitas correntes e receitas de capital. Muito bem. As receitas correntes, ela também diz o seguinte, o autor vai dizer do nosso livro, que elas são equivalentes a fatos administrativos modificativos aumentativos. Então aqui, ó, receitas correntes, elas são modificativos aumentativos. As receitas de capital são equivalentes na contabilidade geral a fatos administrativos permutativos. Então, receitas de capital são permutativas. Ok? Então, está aí a categoria econômica, né? Então, você já pode perceber que, por exemplo, para você crescer a riqueza do país, é necessária a receita corrente. Questão de prova, privatização de uma estatal na categoria econômica é considerado como receita. Bom, privatização é uma permuta. É você vender algo, então, em regra, vai ser receita de capital, e aí é o que, de fato, se entende no concurso público. Tá legal? Então, a gente vai estudar agora quais são as receitas correntes e quais são as receitas de capital. Vou fazer aqui diferente com vocês, tá? Existe um mnemônio para a gente gravar as correntes. Vou botar aqui, ó. Vou fazer aqui na vertical, então, para a gente aproveitar melhor o quadro. Receitas correntes, tá? Aí nós temos tributa, o mnemônio, tributa com, decidi fazer na horizontal o quadro, com paz, porque na verdade isso aí é tranquilo para você, porque você tem tudo isso no material. Tributa com paz, prove. Então a gente vai falar sobre ela. Você escrever todas. Eu quero muito, mas muito que você grave este mnemônio. Esse mnemônio é universal, tá? Então aqui nós vamos ter 7 receitas correntes, tá ok? E aí você vai ter as receitas de capital, ok?
Vou fazer aqui, ó. Aqui eu fecho com as correntes, tá? E agora nós vamos estudar o mnemônio. Vou apresentar o mnemônio das receitas de capital. São 5 receitas de capital. Então, na prova só tem um jeito de cair. Isso é importante também. Olha só, é isso aí. Só tem um jeito de cair. Logo, vai ser apresentado para você aqui agora. Não tem como errar. Não tem como errar. Tá? Então, as receitas de capital, eu vou colocar aqui no mnemônio ali. Opera super transferência, tá? De amor, né? Ali opera super transferência de amor, ok? Então aí você vai ter as receitas de capital totalizando 5, né? 5 receitas, tá? Então, como eu havia falado, só tem uma forma de cair. São receitas correntes, exceto. São receitas de capital, exceto. Assinale abaixo um exemplo de receita corrente, o restante será de capital. Assinale abaixo um exemplo de receita de capital, o restante será corrente. Então vamos lá, vou deixar aqui você um pouquinho de cena para você perceber. Receitas correntes, tributa com paz, prove. Tributários, contribuição, patrimonial, agropecuário, industrial, serviço e provenientes, né, de recursos para atender, né, despesas correntes. E aí a lei da atração, despesa corrente, né, atrai receita corrente. Receita corrente atrai despesa corrente. Então vamos lá, mais uma vez, de forma mais devagar para você, porque é muito fácil isso aqui. 7 receitas correntes. Tributária, de contribuição, olha o P aqui, patrimonial, o A aqui, agropecuária, I de indústria, S de serviços e o PROV de proveniente para atender despesas correntes, aplicou a lei da atração. Receitas de capital, são 5, ali opera supertransferência de amor. Alienação, operações de crédito. Superávit do orçamento corrente, essa aqui é muito cobrada porque termina com corrente, mas não é receita corrente, ela é receita de capital. Transferência de recursos para atender despesas de capital, lei da atração, né, é equivalente a essa aqui do PROV, só que aqui termina com despesas de capital, tá? E você tem amortização de créditos anteriormente concedidos. Então agora vamos mais devagar, falar das 5 receitas de capital. Vamos lá? Primeira, alienação. O que significa alienação? Venda. Só que tem um detalhe, na prova o nosso autor, o Psitelli, não usa alienação, ele usa da conversão em espécie de bens e direitos, ou da conversão de bens e direitos em espécie. Quando você converte um bem, né, em espécie, você está vendendo. É bem e agora virou dinheiro, aí você está vendendo ele, ok? Operações de crédito anteriormente concedidas. Sempre que tivermos operação de crédito, what means na contabilidade pública? Significa o termo operação de crédito, trata-se de empréstimo. Só que é empréstimo obtido, uma vez que todo ingresso, né, representa uma receita. Então, o fato do governo ir até o banco e pegar o valor emprestado e o banco depositar no primeiro momento aquele valor do empréstimo é uma operação de crédito e é uma receita de capital. Ok? Superávit do orçamento corrente, né, vai ser, apesar de trabalhar com final corrente, vai ser entendido também como uma receita de capital, tá? Então, de novo, superávit do orçamento corrente. Este corrente está no sentido de orçamento em curso, conquanto então nós vamos trabalhar aqui com superávit do orçamento corrente, será receita de capital. Transferência de recursos para atender despesas de capital
lei da atração. Terminou com despesas de capital, atraiu receitas de capital. Receitas de capital atrai despesas de capital. Amortização de empréstimos anteriormente concedidos. Agora o cara tá, você concedeu um empréstimo anteriormente, ele está te pagando, te devolvendo, né, esse empréstimo, e isso vai ser então uma receita de capital. Ok, pessoal? Somente uma forma de cair na prova, não tem outra, é saber fazer, como eu já disse, a distinção entre receitas correntes e receitas de capital. Beleza? Tranquilo? Vamos passar a outra etapa agora. E a gente vai trabalhar aqui, certamente, os estágios, né, da receita pública. Ok? Eu vou apagar o quadro para falar dos estágios. Vamos lá. Então vamos nós. Primeiro, fixação. Segundo, arrecadação. Terceiro, recolhimento. Fixação, arrecadação, fixação, tem o recolhimento, fixação, três fases da receita, três fases da receita, fixação, arrecadação, fixação, tem o recolhimento, fixação, três fases da receita, três fases da receita, fixação, arrecadação e recolhimento. Olha que legal. Então aqui, esses três estágios, nós dizemos que é segundo quem? Vamos botar o nome dela aqui. A Lei 4.320 de 64. A Lei 4.320 de 64, tá? Ela trata o estágio da receita em três etapas. Então, fica claro aqui para você. Segundo a lei, será em três estágios e a nossa banca prefere cobrar em três estágios, mas eu vou ensinar também, e está no edital, 4 estágios. Pode ser que caia em 4, o que vier você pô, mata no peito e faz o gol igual ao meu time. Beleza? Tranquilo? Não há problema com relação a isso. Então, fixação, arrecadação e recolhimento. E agora a gente vai tratar aqui a definição de cada um. A fixação representa as estimativas, né, de receita, né, para o orçamento. A arrecadação representa os depósitos, tá, em favor do Tesouro Nacional, ok? Então, depósitos em favor do Tesouro Nacional. O recolhimento, ele tem que voltar no estágio anterior. Então, ele diz assim, o produto da arrecadação, né? Então, veja que tem que passar anteriormente pela arrecadação, é transferido para a conta corrente do governo, ou seja, já vai aprendendo, conta única, né? O governo tem uma única conta onde ele concentra o volume de recursos, ok? Então aqui nós temos, clara, nitidamente para você, a explicação da receita, segundo a lei 4.320/64, em 3 estágios. Fixação, arrecadação e recolhimento, ok? Fixação é lá no orçamento, lá no ano anterior, quando você faz as estimativas. A arrecadação, agora o contribuinte vai ao banco e paga o seu tributo. Depósitos em favor do Tesouro.
Esses valores são valores em trânsitos na arrecadação, e aí depois é feito o recolhimento, que o produto da arrecadação é transferido de fato para a conta corrente do governo, o que torna no recolhimento uma receita já efetiva que você já pode gastar. Aqui na arrecadação nós costumamos dizer que os valores estão em trânsito, tá legal? E em 4 estágios, vamos lá. Fica assim, ó, a fixação, tá? Depois eu tenho o lançamento, ok? E aí a novidade, lançamento, depois fixação, lançamento, aí é normal, a arrecadação e o recolhimento. Quem fixou em 4 estágios? A doutrina pública fala de 4 estágios. Então, como é que fica aqui, ó? Fixação, primeiro, lançamento, segundo, o terceiro, arrecadação, o quarto e último, aí culmina no recolhimento. Mas o que é o lançamento? O lançamento é algo que acontece com a dívida ativa da União, né? Dívida ativa são os valores a receber, créditos da União contra terceiros, e nesse lançamento você vai identificar quem é que está devendo e quanto está devendo. Então, basicamente, o lançamento é identificar o sujeito passivo, ok? Aquele, portanto, que está devendo valores para a União, e a União tem aí a perspectiva, né, de receber esses valores, tá? Fixação, lançamento, arrecadação e recolhimento. Tem uma questão de prova aonde nós vamos tratar o lançamento e as suas espécies. Ele vai dizer que isso é mais o direito, mas ele fala o seguinte, perguntou na prova, quais são as espécies de lançamento? Então, as espécies de lançamento, DIO declara homo, tá? Beleza? Então vamos lá, se a gente consegue entender isso aqui, tranquilo, não há problema, tá? Então, ó, espécies de lançamento que já caiu na prova. Sim, esse mesmo lançamento aqui da receita, estamos tratando da receita. Quando então ela se torna, por que tem o lançamento dela? Porque a gente já vai estudar mais à frente um pouquinho, depois desse quadro. Quando ela se torna o que nós chamamos de dívida, o quê? Ativa. Então eu preciso identificar o sujeito passivo. Logo, o que é lançamento? Em forma genérica, é identificar o sujeito passivo. Deixa eu colocar aqui no quadro, ó. Aqui o lançamento, então, vai ficar na ideia de que é o seguinte, ó, identificar o sujeito passivo, tá? Eu identifico o sujeito passivo e vou identificar o quanto ele está devendo. Espécies de lançamento: direto ou de ofício por declaração, homologação e autolançamento direto ou de ofício por declaração, por homologação e autolançamento, ok? Então, as espécies são, vamos lá, direto, de ofício, por declaração, por homologação ou autolançamento, que é a mesma coisa, e aí o mnemônio fica dio, declara homo, ok? Agora nós vamos falar sobre a dívida ativa da União. Vou apagar aqui o quadro, vou sair de cena. Caso você queira fazer um print do nosso esboço, a gente vai fazendo aqui a aula e vai, sempre que possível, os macetes colocando para você, né? Então nós estamos estudando com esse quadro os estágios da receita: fixação, arrecadação, fixação, tem o recolhimento, direto ou de ofício por declaração, homologação, tem o autolançamento,
Ok? Então vamos lá, vamos apagar e já vamos tratar agora o que nós conhecemos por dívida ativa. Se você seguir as orientações, não tem como errar. Fixou a matéria, não tem como errar. Receita pública, porque ela é muito very easy, né? É muito fácil. Então vamos lá para a receita. Aí eu tenho aqui dívida ativa da União. Então, créditos da União contra terceiros, créditos, né? É escrita, é onde faz lá o lançamento dela, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Poderá ser uma dívida, vou botar ali embaixo, a sua classificação aí nós temos dívida ativa, tá? Tributária ou dívida ativa não tributária. Há uma exceção, porque ela é tratada pelo regime de competência, uma vez que lá o seu lançamento, né, é gerado quando existe já a perspectiva de receber, né, e, portanto, o contribuinte está devendo. Então, ainda que você não tenha recebido a receita, já no lançamento você já reconhece ela como receita. Então, vamos lá. Vamos ver aqui dívida ativa. Vamos visualizar isso aqui agora. Vamos turbinar. Primeiramente, ativa significa que ela é uma receita. Essa extensão ativo, tá, indica que trata-se de uma receita. Né? Simultaneamente, a dívida passiva é uma despesa, que é o contrário dela, vai ficar tudo ao contrário. Creditores da União contra terceiros. Isso quer dizer que são valores a receber, se você quiser, também direitos, tá? Direitos da União. Ok? Tranquilo? A inscrição da dívida ativa, ela fica sendo, então, no órgão Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Lá é feita, apurada a sua certeza e a sua liquidez. Lá eu identifico quem? O sujeito passivo. Vou botar aqui, ó, certeza e liquidez. Se de fato a pessoa está devendo, quem é essa pessoa? É o sujeito passivo. Então é o contribuinte devendo para os cofres públicos e não ao contrário, como a prova vai tentar mostrar para você. Ela vai tentar mostrar que a dívida ativa é uma dívida da União, negativo. A dívida ativa é um direito, é um valor a receber, é uma certeza, tá? Então, inclusive, lá nesse órgão, né, que nós já tivemos nossos estagiários trabalhando lá, né, eles ficam fazendo de fato isso, né, revisando os cálculos dos analistas, né, para saber se está feito o cálculo correto da dívida do contribuinte. Então, lá é apurada a certeza, a liquidez, lá é apurado quem é o sujeito passivo e atualizado o valor. A dívida ativa, ela é classificada, né, em dois segmentos. Ela pode ser dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária, ok? Ela, no regime de competência, tem questão de mais aprofundada que cobra, ela é considerada, pessoal, uma receita corrente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, corrente, tá bom? E outra coisa, ela é a única exceção ao regime contábil misto. Perceba que o regime contábil misto,
diz que a receita tem que ser tratada em regime de competência. A única exceção está para a dívida ativa, que já no lançamento, lembra? De o declara homo, né? Lá no lançamento, já no lançamento, ela é então reconhecida como dívida ativa, como receita. Portanto, o autor é unânime nisso, eles entendem que a dívida ativa representa então o seu tratamento contábil é por meio do regime de competência. A única exceção ao regime contábil misto, ok? Então aqui, ó, rapidamente, como ficou o nosso quadro. Dívida ativa da União é receita. Se fosse com a extensão passiva, seria despesa. Porém, toda a extensão ativa, quer seja para pública ou geral, é receita. Representa créditos da União, valores a receber, direitos da União contra terceiros, ok? A sua inscrição é apurada na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? E lá é apurada a sua certeza, liquidez, lá é identificado o sujeito passivo. A sua classificação, ela tem duas, ela pode ser tributária e não tributária. E ela é tratada, ela representa uma exceção ao regime contábil misto, pois ela é tratada em regime de competência. Pois é, a próxima será a despesa, em que o Senhor sobre ti levante o rosto, estenda a sua mão de poder e determine a aprovação, classificação, receba a unção da contabilidade pública, que seja agora sobre a sua vida, permanecendo contigo para todo sempre. Até a próxima! Olá pessoal, aqui é o professor Moza e eu venho oferecer para você, curso sobre administração e contabilidade completo. Então, dando aula há mais de 15 anos de administração e contabilidade para concursos civis e militares, eu venho oferecer para você as minhas aulas, para você poder estudar e conhecer os macetes, e conhecer os bizus, as músicas, todas gravadas. E as dicas de prova, muito importantes para a sua aprovação e também para a sua classificação. Você vai conquistar o seu resultado. Você vai atingir o seu propósito, o seu objetivo. A ideia daqui das nossas aulas são aulas dinâmicas que foram gravadas. Então você vai poder assistir e reassistir quantas vezes você desejar. Acompanhe uma teoria, tá? A teoria também da aula vai com você para que você possa também consultar, né, os tópicos daquela aula, que os assuntos, ou principais assuntos que foram abordados por aula. E finalmente, ao final de cada aula, exercício para você praticar e se tornar excelente, o melhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você vai conquistar o seu objetivo. Tamo junto nessa. Valeu!